a perseguição dos cristãos nos primeiros tempos, nos primeiros séculos. Estas perseguições iniciadas sob o governo de Nero, aproximadamente na época do martírio de Paulo, continuaram durante séculos, com maior ou menor fúria. Os cristãos eram falsamente acusados dos mais terríveis crimes e tidos como a causa das grandes calamidades, fomes, pestes e terremotos. Como eles se tornaram objeto do ódio e da suspeita popular, houve informadores que se prontificaram por interesse a trair os inocentes. Eram condenados como rebeldes contra o Império, como adversários da religião e a peste da sociedade. Um grande número foi lançado às feras ou foram queimados vivos nos anfiteatros. Alguns eram crucificados, outros cobertos com peles de animais selvagens, lançados à arena para serem despedaçados pelos cães. O seu sofrimento tornava-se muitas vezes na principal diversão nas festas públicas. Reuniam-se grandes multidões para se divertirem com o espetáculo e saudavam as aflições da profunda agonia das vítimas com risos e aplausos. Onde quer que procurassem refúgio, os seguidores de Cristo eram caçados como animais ferozes, eram forçados a procurar esconderijo nos lugares mais desolados e solitários, desamparados e aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. Hebreus, capítulo 11, versículo 37 e 38. As catacumbas proporcionaram abrigo a milhares de pessoas. Foram feitas fora da cidade de Roma, debaixo das colinas, longas galerias através da terra e da rocha. A escura e complicada rede de túneis estendia-se por quilómetros para além dos muros da cidade. Nestes retiros subterrâneos, os seguidores de Cristo sepultaram os seus mortos e ali também encontravam o seu lar, quando eram proscritos ou vítimas de suspeita. Quando o doador da vida despertar os que travaram o bom combate, muitos que foram mártires por amor de Cristo sairão dessas sombrias cavernas. Sob a mais atroz perseguição, estas testemunhas de Jesus conservaram a sua fé incontaminada, embora privados de todo o conforto, impedidos de desfrutar da luz do sol, tendo o lar no obscuro, mas amigo seio da terra, não proferirem nenhuma queixa com palavras de fé, paciência e esperança. Encorajavam-se uns aos outros para suportarem a privação e a angústia. A perda de todas as bênçãos terrestres não os podia esforçar a renunciar à sua crença em Cristo. Provações e perseguições não eram senão maneiras de os levar para mais perto do seu descanso e da sua recompensa. Como aconteceu aos servos de Deus do passado, muitos foram torturados até à morte e recusaram-se a aceitar a libertação. Queriam ressuscitar para uma vida melhor. Hebreus, capítulo 11, versículo 35. Estes recordavam-se das palavras do Mestre, que quando perseguidos por amor de Cristo, deviam ficar bem alegres, pois grande seria o seu galardão no céu, porque assim tinham sido perseguidos os profetas antes deles. Regozijavam-se por terem sido considerados dignos de sofrer pela verdade, e ouviam-se no meio das chamas crepitantes cânticos de triunfo pela fé. Olhando para cima, viam Cristo e os anjos, contemplando-os com o mais profundo interesse, constatando a sua firmeza com aprovação. Uma voz vinha do trono de Deus, dizendo-lhes: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Está em Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Os esforços de Satanás para destruir a Igreja de Cristo pela violência foram em vão. O grande conflito em que os discípulos de Jesus davam a vida não terminava.
Quando estes fiéis porta-estandartes tombavam nos seus postos, com a sua derrota eram vencedores. Os obreiros de Deus eram mortos, mas a sua obra avançava com firmeza. O Evangelho continuava a espalhar-se e o número dos seus aderentes a aumentar. Penetrou em regiões que eram inacessíveis. Mesmo as águias romanas, disse um cristão disputando com os governadores pagãos que estavam a impulsionar a perseguição, podem matar-nos, torturar-nos, condenar-nos. A vossa injustiça é a prova de que somos inocentes, e a vossa crueldade não vos trará nenhuma vantagem. Não será senão um convite mais forte para levar outros à mesma convicção. Quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. Milhares eram postos presos e mortos, mas outros surgiam para ocupar os seus lugares, e os que eram martirizados pela fé tornavam-se propriedade de Cristo e eram considerados por ele como conquistadores. Tinham travado o bom combate e deveriam receber a coroa de glória quando Cristo viesse. Os sofrimentos suportados pelos cristãos tornavam-nos um com o seu Redentor. O exemplo da sua vida e o seu testemunho ao morrerem eram um constante testemunho da verdade, e onde menos se esperava, os súbditos de Satanás estavam a deixar o seu serviço e a alistar-se sob a bandeira de Cristo. Por isso, Satanás fez os seus planos para lutar com mais êxito contra o governo de Deus, hasteando a sua bandeira na Igreja Cristã. Se os seguidores de Cristo pudessem ser enganados e levados a desagradar a Deus, então a sua força, o seu poder e a sua firmeza falhariam e cairiam como uma presa fácil. O grande adversário esforçou-se então por obter pela astúcia aquilo que não tinha conseguido pela força. Pôs fim à perseguição e no seu lugar foi posta a perigosa sedução da prosperidade material e da honra mundana. Levavam-se idólatras a receber uma parte da fé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Diziam que aceitavam Jesus como o Filho de Deus e que acreditavam na sua morte e ressurreição, mas sem a convicção do pecado e sem sentir a necessidade do arrependimento ou da mudança de coração. Após algumas concessões da sua parte, propuseram que os cristãos também fizessem outras, para que todos se pudessem unir na plataforma da crença em Cristo. A Igreja naquela altura encontrava-se num terrível perigo: prisão, tortura, fogo e espada. Eram bênçãos em comparação com isto. Alguns dos cristãos permaneceram firmes, declarando que não transgrediriam. Outros eram favoráveis a ceder ou modificar algumas características da sua fé e a unir-se aos que tinham aceitado parte do cristianismo, insistindo em que este poderia ser o meio para uma completa conversão. Foi um tempo de profunda angústia para os fiéis seguidores de Cristo. Sob a capa de um pretenso cristianismo, Satanás estava a insinuar-se na Igreja para corromper a sua fé e desviar a sua mente da palavra da verdade. Por fim, a maioria dos cristãos concordou em baixar a norma e formou-se uma união entre o cristianismo e o paganismo. Embora os adoradores de ídolos afirmassem estar convertidos e unidos à Igreja, permaneciam ligados à idolatria, mudando apenas os objetos do seu culto pelas imagens de Jesus e mesmo de Maria e dos santos. O impuro fermento da idolatria, assim introduzido na Igreja, continua a sua sinistra obra. Doutrinas errâneas, rituais supersticiosos e cerimónias idolátricas foram incorporadas na sua fé e duração. Com a união dos seguidores de Cristo aos idólatras, a religião cristã tornou-se corrupta
e a Igreja perdeu a sua pureza e o seu poder. Entretanto, houve alguns que não foram desviados por esses enganos, mantiveram sua fidelidade ao autor da verdade e apenas adoravam a Deus. Tem havido sempre duas classes entre os que se dizem seguidores de Cristo, enquanto uma dessas classes estuda a vida do Salvador e procura seriamente corrigir os seus defeitos e identificar-se com o modelo, a outra evita as claras e práticas verdades que expõem os seus erros, mesmo durante a sua melhor condição. A Igreja não se compôs apenas dos verdadeiros, puros e sinceros. O nosso Salvador ensinou que os que voluntariamente condescendem com o pecado não devem ser recebidos na Igreja. Todavia, ligou a si mesmo homens que tinham falhas de caráter e concedeu-lhes os benefícios dos seus ensinos e exemplo para terem a oportunidade de ver os seus erros e corrigi-los. Entre os 12 apóstolos havia um traidor. Judas foi aceito, não por causa dos seus defeitos de caráter, mas apesar deles, foi ligado aos discípulos, para que através da instrução e do exemplo de Cristo pudesse aprender o que constitui o caráter cristão e assim ser levado a ver os seus erros, arrepender-se com o auxílio da graça divina, purificar a sua alma na obediência à verdade. Mas Judas não andou na luz, que tão misericordiamente lhe foi permitido que brilhasse sobre ele. Pela condescendência com o pecado, atraiu as tentações de Satanás. Os seus maus traços de caráter tornaram-se predominantes. Entregou a mente à direção dos poderes das trevas, irava-se quando as suas faltas eram reprovadas, e assim foi levado a cometer o terrível crime de trair o seu mestre. Da mesma forma, todos que acariciam o mal, querendo mostrar a piedade, odeiam os que perturbam a sua paz, condenando o seu caminho de pecado, tal como Judas, quando se apresenta uma oportunidade favorável, traem os que procuram reprová-los para seu bem. Os apóstolos encontraram na Igreja os que mostravam piedade, enquanto ao mesmo tempo, de forma secreta, acariciavam o mal. Ananias e Safira desempenharam o papel de enganadores, pretendendo fazer um sacrifício total por Deus, quando cheios de cobiça retinham uma parte para si. Atos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 ao 16. O Espírito da Verdade revelou aos apóstolos o verdadeiro caráter desses impostores, e o castigo de Deus livrou a Igreja dessa detestável mancha na sua pureza. Esta notável evidência do perspicaz Espírito de Cristo na Igreja foi um terror para os hipócritas e malfeitores. Já não poderiam permanecer em ligação com aqueles que eram nos hábitos e na vocação fiéis representantes de Cristo, e quando as provações e perseguições sobrevieram aos seus seguidores, apenas os que estavam dispostos a abandonar tudo por amor à verdade quiseram se tornar seus discípulos. Assim, enquanto durou a perseguição, a Igreja permaneceu pura, comparativamente, mas quando ela cessou, aderiram algumas pessoas que eram menos sinceras e devotas, e abriu-se o caminho para Satanás se introduzir. Mas não há união entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas, e nenhuma complicidade poderá haver entre os seus seguidores quando os cristãos consentirem em unir-se àqueles que não estavam, senão meio convertidos do paganismo, enverdaram por um caminho que os levaria cada vez mais longe da verdade. Satanás exultou por ter conseguido enganar um tão grande número dos seguidores de Cristo. Levou então a seu poder e agir de modo mais completo sobre eles, e inspirou-os a perseguir aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Ninguém compreendeu tão bem como se podia opor à verdadeira fé cristã como os que tinham sido seus defensores, e estes cristãos apóstatas, unindo-se aos companheiros semipagãos, dirigiram seus ataques
conta as características mais importantes das doutrinas de Cristo. Foi necessária uma luta desesperada por parte daqueles que desejavam ser fiéis para ficar firmes contra os enganos e abominações que disfarçavam sob as vestes sacerdotais e que se introduziram na Igreja. A Escritura Sagrada não era aceita como a norma de fé. A doutrina da liberdade religiosa era considerada uma heresia, sendo os seus defensores odiados e proscritos. Depois de um longo e severo conflito, os poucos que permaneceram fiéis decidiram dissolver toda a união com as igrejas apóstatas, caso ela continuasse a recusar libertar-se da falsidade e da idolatria. Viram que se queriam obedecer à palavra de Deus, a separação era uma necessidade absoluta. Não ousavam tolerar erros fatais à sua própria alma. Viram que se queriam obedecer à palavra de Deus, a separação era uma necessidade absoluta. Não ousavam tolerar erros fatais à sua própria alma e dar algum exemplo que pusesse em perigo a fé dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Para assegurar a paz e a unidade, estavam prontos a fazer qualquer concessão coerente com a fidelidade para com Deus, mas acharam mesmo a paz seria comprada por um preço demasiado caro, caso fosse com sacrifício dos princípios. Se a unidade só pudesse ser conseguida comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecessem as diferenças e as consequentes lutas. Bom seria para a Igreja e para o mundo se os princípios que norteavam aqueles crentes inabaláveis revivessem no coração dos que hoje se intitulam povo de Deus. Há uma alarmante indiferença em relação às doutrinas, que são as colunas da fé cristã. Ganha terreno a opinião de que, em última análise, elas não são de importância vital. Esta degeneração está a fortalecer as mãos dos agentes de Satanás, de modo que as falsas teorias e os enganos fatais que os fiéis dos séculos passados expunham e combatiam com o risco da sua própria vida são hoje tidos em grande consideração por milhares que pretendem ser seguidores de Cristo. Os primeiros cristãos eram, na verdade, um povo especial. A sua conduta irrepreensível e a sua fé inabalável era uma contínua reprovação que perturbava a paz dos pecadores. Se bem que poucos sem riqueza, nem posição ou títulos honoríficos constituíam um terror para os maus, onde quer que o seu caráter e doutrina fossem conhecidos. Eram, portanto, odiados pelos ímpios, assim como Abel o foi pelo ímpio Caim. Pela mesma razão que Caim matou Abel, os que procuram repelir a restrição do Espírito Santo mataram o povo de Deus. Pelo mesmo motivo, os judeus rejeitaram e crucificaram o Salvador, porque a pureza e santidade do seu caráter era uma constante repreensão ao seu egoísmo e à sua corrupção. Desde a altura em que Cristo esteve na terra até hoje, os discípulos fiéis têm suscitado o ódio e a oposição dos que amam e seguem os caminhos do mal. Como pode então chamar-se uma mensagem de paz ao Evangelho? Quando Isaías predisse o nascimento do Messias, conferiu-lhe o título de Príncipe da Paz. Quando os anjos anunciaram aos pastores que Cristo tinha nascido, cantaram sobre as planícies de Belém: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Está em Lucas capítulo 2, versículo 14. Há uma aparente contradição entre estas declarações proféticas e as palavras de Cristo: não vim trazer paz, mas espada. Mateus
capítulo 10, versículo 34. Mas entendidas corretamente, ambas estão em perfeita harmonia. O Evangelho é uma mensagem de paz. O cristianismo é um sistema religioso que, recebido e obedecido, espalharia a paz, harmonia e felicidade por toda a terra. A religião de Cristo ligara numa íntima fraternidade todos os que aceitarem os seus ensinos. A missão de Jesus foi reconciliar os homens com Deus e uns com os outros, mas o mundo está em grande parte sob o domínio de Satanás, o acérrimo adversário de Cristo. O Evangelho apresenta-lhes princípios de vida que estão em total desacordo com os seus hábitos e desejos, e eles levantam-se em rebelião contra ele, odeiam a pureza que revela e condena os seus pecados, e perseguem e destroem os que com ele insistem nas suas justas e santas reivindicações. É neste sentido que se chama ao Evangelho uma espada, visto que as elevadas verdades que traz ocasionam o ódio e a contenda. A misteriosa providência que permite que os justos sofram perseguição nas mãos dos ímpios tem sido causa de grande perplexidade por muitos que são fracos na fé. Alguns decidem até deixar de confiar em Deus, por ele permitem a prosperidade dos homens mais vis, enquanto que os melhores e mais puros são afligidos e atormentados pelo seu cruel poder. Como pode aquele que é justo e misericordioso e que também detém um poder infinito tolerar tal injustiça e opressão? Perguntam eles. Esta é uma questão com a qual não temos nada que ver. Deus deu suficientes evidências do seu amor e não devemos duvidar da sua bondade pelo facto de não podermos compreender a sua forma de agir. O Salvador disse aos seus discípulos, prevendo as dúvidas que os oprimia nos dias de provação e trevas: lembrai-vos das palavras que vos disse, nenhum servo é maior que seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos hão de perseguir. João, capítulo 15, versículo 20. Jesus sofreu por nós, mais do que qualquer um dos seus seguidores poderá sofrer com a crueldade dos ímpios. Os que são chamados a suportar a tortura e o martírio não estão senão a seguir as pegadas do querido Filho de Deus. O Senhor não demora a cumprir o que prometeu. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ele não se esquece dos seus filhos, nem os negligencia, mas permite que os ímpios revelem o seu verdadeiro caráter, para que ninguém que deseje fazer a sua vontade possa ser iludido com relação a eles. Igualmente os justos são postos na fornalha da aflição, para que eles próprios possam ser purificados, para que o seu exemplo possa convencer outros da realidade, da fé e piedade, e também para que a sua conduta coerente possa condenar os ímpios incrédulos. Deus permite que os ímpios prosperem e revelem inimizade para com ele, para que quando encherem a medida da sua iniquidade, todos vejam na sua completa destruição a justiça e misericórdias divinas. Aproxima-se o dia da sua vingança, no qual todos os que transgrediram a sua lei e oprimiram o povo de Deus receberão a justa recompensa das suas ações, em que todo o acto de crueldade e injustiça para com os fiéis será punida, como se tivesse sido feito ao próprio Deus. Há outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das igrejas de hoje. O apóstolo Paulo declara que todos os que quiserem viver a fé em Cristo serão perseguidos. Então, por que é que a perseguição em grande parte parece estar adormecida? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo
e, portanto, não suscita oposição. A religião que no nosso tempo prevalece é a do caráter puro e santo, que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e dos seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem consideradas as grandes verdades da palavra de Deus com tanta indiferença, por haver tão pouca piedade vital na Igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Se houver um revivamento da fé e do poder que a Igreja tinha no seu início, o espírito de oposição reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Como diz no início do capítulo, a perseguição nos primeiros séculos. Foi leitura do capítulo número 2 de o livro O Grande Conflito.